that's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I have to leave. No, that means I have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Quem tá curtindo o som, bota coraçãozinho aí na live, hein? To see you smile. No, that means I'll have to leave. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi lá, oi Marcinha, Fê. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que o dia tá animado por aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá pra ouvir tudo certinho antes de a gente começar? Me diz aí se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver. A internet tá boa, a conexão tá boa, como que tá aí? Me deixa saber para começarmos com tudo, que hoje tô empolgada. Maravilha! Oi, Kátia! Bom dia! Gente, hoje eu tô muito empolgada. Eu acordei hoje com tudo por duas razões. Três razões. Primeiro porque a vida é maravilhosa, a vida é bela, a gente tem que celebrar cada dia, tá? Segundo que hoje, na verdade foi ontem à noite, né? Mas oficialmente aí hoje, eu abri os grupos de todo mundo que está interessado em fazer o DNA básico do Theta Healing, né? Que a gente vai ter aí no final desse mês. E nesses grupos eu vou trazer aí uma oferta exclusiva e vou trazer também todos os bônus que eu preparei para quem for fazer parte dessa turma junto comigo. E tem muita gente entrando já, eu já tô abrindo mais de um grupo para que não fique muita gente num grupo só e não fique aqueles grupos cheios de mensagem. Eu não quero isso, vai ser tudo conduzido com muita leveza, com muita tranquilidade, sabe? Para que a gente consiga fazer as coisas de forma congruente com o que é o Theta Healing, com o que a gente está buscando para nossa vida, que é essa leveza, essa tranquilidade. Então, tô muito feliz de ver muitos rostinhos por lá já. Tô recebendo várias perguntas aqui, tá? Tanto aqui no box que eu deixei nos meus stories, quanto por direct. E todas as perguntas que eu tô recebendo, eu vou responder lá dentro do grupo, tá? Eu não vou responder todas elas aqui no Instagram, eu vou responder para quem estiver no grupo. Então, se você ainda não entrou no grupo, tem um link aqui no meu perfil do Instagram, entra no grupo. Só pode entrar no grupo até amanhã à meia-noite, tá? Depois disso, não pode entrar mais. Quem entrou, entrou. Quem ficou, ficou. Quem saiu também não vai ter acesso à oferta exclusiva. E é só até amanhã à noite, tá? Nós temos, eu falei isso aqui nos meus stories também, há uma limitação, né, no Theta Healing. Quando a Havaiana liberou agora os cursos online, há essa limitação
de 20 pessoas por sala, tá? Então, a gente vai respeitar, obviamente, esse limite. A gente já tá com 18 vagas só, né? Das 20, a gente só tem 18, porque 2 já foram preenchidas aí antes mesmo de a gente abrir os grupos, tá? De pessoas que já tinham me procurado, que já conheciam, já acompanhavam o meu trabalho, já queriam fazer, enfim. Então, já estão dentro, tá? Então, vai lá, se você sentir aí que faz sentido para você, ou se você quiser saber mais, tirar mais dúvidas, entra também lá que eu vou te falar tudo por lá, tá bom? E um terceiro motivo que eu tô muito animada hoje, já vocês vão ver um post que eu vou fazer aqui no meu Instagram, eu tava fazendo ele aqui, mas não deu tempo de editar, que eu fiz uma retrospectiva da minha vida, cara, dos últimos meses, assim, eu comecei a olhar imagens minhas e eu falei, caramba, quanta coisa eu já passei, quanta coisa já aconteceu, quanta coisa transformou aqui dentro, quanta coisa mudou dentro de mim, sabe? E o quanto a gente às vezes não para olhar para essas mudanças, né? O quanto às vezes a gente não para perceber tudo que está acontecendo com a nossa vida e quais as decisões que a gente toma e os rumos que a nossa vida dá a partir das decisões que a gente toma. Então eu vou compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Já depois dessa live vocês vão ver o post aqui também, tá? Muito legal. E convido você já a fazer essa reflexão que eu vou trazer no post, olhando para sua vida também, tá bom? Mas e aí, bora lá pro conteúdo então? Vamos lá que tem muita coisa legal aqui para falar hoje. Hoje eu vou falar, gente, hoje é a nossa sétima live? Sétima live, né? Hoje, ou oitava? Agora eu não me lembro, deixa eu ver aqui. Hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje é a oitava, gente. Hoje é a oitava live da série que a gente lançou aqui, que é Desperte Seu Propósito com o Theta Healing. Ó, Marcinha tá ligada. Valeu, Marcinha. Oitava live. Caraca, nem vi passar, gente. Oitava live da série Desperte Seu Propósito com o Theta Healing. Então, já falamos aqui de uma jornada, né, de trabalho que te traz realização e felicidade de verdade. Falamos aqui do que é o Theta Healing, para que serve, para quem é, como funciona. Falei aqui também vários exemplos da minha vida, né? O que aconteceu na minha vida desde que essa ferramenta, essa técnica entrou, quais foram as histórias, compartilhei muita coisa aqui com vocês que aconteceu, as transformações que eu tive. Fiz live aqui também explicando como que a nossa mente funciona, né? Consciente, subconsciente, expliquei todos os sistemas de crença, como que a gente identifica as crenças. Falei aqui também vários estudos de caso, trazendo para vocês exemplos reais, né? De como o Theta Healing pode te ajudar, de pessoas que eu já atendi e também de casos na minha vida, de acessos que eu tive através dessa ferramenta na minha vida. E ontem eu falei aqui sobre manifestação, então eu trouxe aqui para vocês elementos da manifestação, trouxe aqui para vocês o que a gente precisa fazer na hora de manifestar alguma coisa, como que a gente faz isso, o que pode estar bloqueando a tua manifestação. E teve manifestação em tempo real aí, hein? A Aninha tava aí, ela acabou de entrar aqui na live também. Teve manifestação em tempo real, foi maravilhoso. Eu chorei rindo depois, muito bom, muito bom. E hoje vamos falar aqui sobre o que se aprende no curso do DNA básico do Theta Healing, tá? Para quem tá ao vivo aqui e acompanhou as outras lives, coloca aí para mim um insight ou um aprendizado que você teve nas outras lives, assim, uma ficha que caiu para você. Deve ter caído várias, mas coloca aí para mim pelo menos um aprendizado que você teve, alguma ficha que caiu com as outras lives, tá? Para eu saber. E se você não assistiu e quer assistir, estão todas elas disponíveis no meu canal do YouTube, tá? Então você pode assistir lá no meu canal do YouTube também. Então vai colocando aí pra mim que eu vou entrar agora no conteúdo aqui da live de hoje. Gente, então vamos lá. Esse curso, né? E vai mandando coraçãozinho aqui, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto de coraçãozinho aqui na live. E me segura que eu tô animada hoje. Gente, o que é esse tal desse DNA básico do Theta Healing, né? Deixa eu ver que já teve mensagem aqui. O poder que temos de cocriar tudo, maravilhoso, maravilhoso. Não rejeites o que te é oferecido com amor. Uau!
Caraca! Gente, é isso. Vocês captaram a mensagem maravilhosamente bem. É isso aí. Já valeu pra mim. Já valeu demais os 8 dias de live aqui. Isso não tem preço, gente. Isso é muito maravilhoso. Gratidão. Que bom, tô muito feliz. Que demais. Ai, que bom. Sério. Isso é muito bom. Que lindo. Que lindo. Ai, vamos lá então. Maravilhosas. Gratidão. Gente, o que é esse tal de DNA básico do Theta Healing, né? Que a gente fala. O DNA básico é o primeiro curso de entrada do Theta Healing, tá? Então, como que funciona rapidinho, só para você entender a estrutura? Existe no Theta Healing o que a Vaiana chamou de 3 cursos de base, tá? Que é o DNA básico, o DNA avançado e o aprofundando no digging. Esses são os 3 cursos de base da técnica Theta Healing. Depois desses 3 cursos de base, você pode fazer todos os outros cursos de aprofundamento. E a gente viu aqui numa das lives, eu mostrei para vocês que são mais de 20 cursos, tá? Que existem dentro da técnica. Mas antes de fazer qualquer curso de aprofundamento, você precisa fazer esses 3 de base, tá? O primeiro deles, que é a porta de entrada, o primeiro passo no universo do Theta Healing é o DNA básico. Andressa, para ser uma terapeuta holística, para trabalhar com a técnica, para aplicar a técnica, eu preciso fazer os 3 de base? Não, você já pode a partir do primeiro, tá? A partir do primeiro, você já ganha certificado internacional de praticante e também de terapeuta holística, caso você queira, tá? Os outros 3, você vai fazendo, caso você queira fazer aprofundamento depois. E vou te dizer uma coisa já, tá? Você vai fazer o primeiro e você vai querer fazer os outros depois. Isso é inevitável, tá? Cada uma no seu tempo, claro, mas é muito apaixonante, é muito o que acontece. Eu comprei o primeiro, quando eu investi no primeiro curso, sem intenção de fazer os outros, eu saí do primeiro curso com os outros já definidos que eu ia fazer, sabe? Porque é muito, você tem acesso, e vocês viram aqui ao longo das outras 7 lives que a gente fez, você tem acesso a técnicas de fato muito poderosas, de fato que te trazem essa reconexão muito profunda com a tua essência e que te dão subsídios e ferramentas para você se curar e para você curar outras pessoas também. Então é muito apaixonante, você vai querer fazer. Mas, tá? Você pode a partir do primeiro aplicar tanto para praticante quanto como terapeuta holística. Tudo bem? E o que você aprende, então, nesse primeiro curso de base, né? Quais são as técnicas que você aprende, quais são as ferramentas que você aprende, o que você sai do curso sabendo, tá? Nesse primeiro curso, uma das primeiras coisas que a gente aprende é esse primeiro contato com a técnica Theta Healing, né? Então, quais são as chaves da técnica Theta Healing, né? A gente aprende lá o que a Vaiana chama, até fiz a minha colinha aqui, que é o que a Vaiana chama do poder da palavra e dos pensamentos, as ondas cerebrais, os sentidos psíquicos, o livre-arbítrio e a cocriação, o comando, o poder da observação e do testemunho. A Vaiana chama isso de 7 chaves para despertar as suas habilidades psíquicas. Eu vou explicar cada uma delas porque elas estão dentro da estrutura do curso agora, tá? Mas a primeira coisa é a gente entender o que é o Theta Healing e como que a gente se conecta com a fonte, né? Como que a gente se conecta com o Criador de tudo que é. Então, nesse primeiro momento do curso, a gente aprende a acessar o 7º plano da existência, que é acessar o Criador de tudo que é. Então, a gente aprende o comando e a meditação que nos coloca num estado Theta. E para isso a gente aprende quais são as ondas cerebrais, né? Quais são os estados das nossas ondas cerebrais, de vibração das nossas ondas. Então a gente aprende qual é o estado que a gente vibra, qual é a frequência que a gente vibra quando a gente acessa o 7º plano da existência, que é o plano do Criador de tudo que é, tá? Então é um processo meditativo. Quem já participou de mais lives minhas aqui já foi conduzida por alguma meditação minha.
Mas é um processo meditativo que a gente aprende o comando e qual é esse processo para se conectar com o Criador, para se conectar com esse sétimo plano da existência, tá? Então, como que eu chego lá, né? Como que eu saio desse estado que eu tô aqui falando com vocês para esse estado de profunda conexão com o Criador, tá? Então, vocês aprendem esse passo a passo, essa guiança. Essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende dentro do curso do DNA básico, tá? Aí, a gente aprende quais são essas 7 chaves, né, para despertar os seus centros psíquicos. Por quê? A Vaiana fala que os poderes psíquicos, né, a capacidade psíquica, ela tá dentro de cada um. O que é essa capacidade psíquica? Vamos traduzir aqui. Eu sempre gosto de traduzir numa linguagem simples, numa linguagem coloquial e numa linguagem que a gente entenda. Feijão com arroz, tá? Mas o que é isso? Nada mais é do que a nossa capacidade intuitiva, né? Algumas pessoas têm mais facilidade de sentir, outras pessoas têm mais facilidade de ver, outras pessoas têm mais facilidade de ouvir, outras pessoas têm mais facilidade de fazer tudo isso junto, enfim. Cada pessoa tem um poder psíquico, um centro psíquico que é mais aguçado do que o outro, tá? Então, a Vaiana fala que independente do quanto você se sente conectada com isso ou não, isso já está dentro de você. É tudo uma questão de você ter o conhecimento e de você praticar, tá? E eu sou uma das provas vivas disso, porque talvez você saiba, talvez não, mas eu sou engenheira de formação. Talvez você saiba, talvez não, mas eu fui muitos anos no mundo corporativo. Eu jamais imaginava que eu pudesse ou que eu tivesse essa capacidade de me conectar com a fonte para ser uma curadora de mim mesma e ser uma curadora para os outros, para ser esse instrumento, esse canal de transformação na minha vida e na vida dos outros, tá? Então, sim, isso tudo são coisas que já estão dentro da gente, que quando você adquire o conhecimento e você aplica esse conhecimento, você vai se conectando com esse poder psíquico que está dentro de você, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vê lá também, como que a gente acessa isso dentro da gente, né? E aí a gente compreende que, na verdade, o nosso papel é o quê? O nosso papel é entender como que a gente se conecta com a fonte criadora e como que a gente testemunha tudo que a fonte criadora faz. Por quê? Quem faz as curas, quem faz as leituras intuitivas, quem faz o trabalho de ressignificação de crenças, quem faz tudo é o Criador. Nós somos apenas testemunhas. Então, a técnica Theta Healing nos traz ferramentas que nos permite testemunhar aquela mudança que a gente está buscando ou que a pessoa que a gente está ajudando está buscando, tá? Então, nós somos meramente essas testemunhas. Para fazer um paralelo, dentro da física quântica, isso é muito falado como observador, né? Se vocês derem um Google em experimento da dupla fenda, é muito falado sobre o efeito do observador. O observador nada mais é do que essa testemunha. Então, nós somos essa testemunha da cura que o Criador está fazendo. E aí, literalmente, a gente se coloca como um canal, como um instrumento para que essa luz divina haja através da gente e aquela mudança aconteça na nossa vida, tá? Então, a gente aprende a ter essa conexão com o Criador. Depois que a gente aprende a ter essa conexão com o Criador e aprende essas bases fundamentais do Theta Healing, que nós somos autorresponsáveis por tudo que acontece na nossa vida, que nós temos o livre-arbítrio de escolher tudo que vai acontecer, tudo que a gente quer, né? A gente tem esse poder do livre-arbítrio. Então, quando a gente vai usar a técnica para fazer uma cura, seja na gente ou seja em outra pessoa, a gente escolhe se a gente quer receber aquela cura ou não, se a gente aceita aquele trabalho ou não. Então, por exemplo, quem já fez sessão comigo sabe que eu sempre peço permissão. Você me permite fazer tal coisa? Por que eu estou pedindo permissão? Porque você tem o livre-arbítrio de querer aquilo ou não, independente de aquilo ser bom para você ou não. Você vai escolher sempre se você quer receber ou se você não quer receber. E esse é um dos princípios do Theta Healing.
Eu não posso fazer uma cura numa pessoa que não quer receber aquela cura, entende? Ela tem que ter o livre-arbítrio de receber ou não receber, tá? Então, nesse início do curso, a gente aprende esses fundamentos básicos, né, da autorresponsabilidade, do livre-arbítrio, dessa conexão com o Criador, de saber que é a fonte que faz tudo e não a gente. E aí, depois que a gente aprende isso e que a gente sabe esse caminho agora de se conectar com o Criador, né, esse caminho de a gente acessar esse sétimo plano da existência, a gente aprende no curso a fazer uma leitura intuitiva. O que é fazer uma leitura intuitiva? Uma leitura intuitiva é quando eu desloco a minha consciência para a consciência da outra pessoa, se eu estiver praticando com outra pessoa, ou para mim mesmo, e eu faço uma leitura no meu campo energético ou uma leitura no campo energético da outra pessoa, tá? Então, eu aprendo a ler energeticamente o campo dessa pessoa e identificar. É como se eu pegasse, gente, uma lanterna. Eu vou dar exemplos bem claros aqui, tá? É como se eu pegasse uma lanterna. Essa lanterna ela vai entrando aqui pela minha cabeça e eu tô escaneando o corpo por dentro. E é como se eu fosse vendo esse corpo por dentro. E aí eu vou sentindo ali energeticamente o que tá acontecendo. Então eu consigo ver se a pessoa tá com alguma coisa presa na garganta, eu consigo ver se a pessoa tá com alguma questão aqui no cardíaco, eu consigo ver se ela tá com algum sintoma interno, ou até mesmo se ela tem alguma doença, ou se ela tá com alguma questão interna que não tá bem resolvida, se ela tá com alguma coisa obstruindo algum dos centros energéticos dela. Então eu consigo fazer essa leitura intuitiva e perceber isso. E eu também, e isso é uma das coisas maravilhosas do Theta Healing, eu acesso também o campo energético da pessoa fazendo essa leitura intuitiva e eu consigo ver quais as qualidades dessa pessoa, quais são as virtudes dessa pessoa, o que essa pessoa tem de único dentro dela, o que essa pessoa tem de maravilhoso dentro dela. Então a gente aprende na técnica que quando a gente faz essa leitura intuitiva, a primeira coisa que a gente vai buscar na pessoa através do Criador é uma qualidade, é uma virtude, é uma coisa boa que aquela pessoa tem, sabe? Pra gente desmistificar um pouco esse negócio de que toda cura eu vou acessar um ponto de dor, de que toda cura ou que toda leitura eu vou acessar uma coisa que não é boa, que é ruim, que eu tenho que trabalhar. Não! Vamos acessar também as virtudes, vamos acessar também as qualidades, vamos acessar também as coisas que a gente já é boa. E isso tudo a gente consegue fazer através dessa leitura intuitiva, tá? Então, tudo que você aprende na técnica, você aprende como aplicar isso com outra pessoa, e no curso a gente faz exercícios de troca em dupla, ou como aplicar em você mesma, tá? Então, você sempre vai aprender essas duas formas, para aplicar em você e para aplicar em outra pessoa, tá bom? Porque pode ser que você queira sair dali atendendo, né? Ou você queira usar isso como profissão, ou você quer ajudar seu pai, sua mãe, seu avô, seu avó, enfim, quem você quiser, tá? Então, a gente aprende a fazer essa leitura. Depois, a gente aprende os 4 níveis de crença. A gente aprende o que é uma crença, como funciona a nossa mente consciente e subconsciente. Eu já falei aqui um pouco em uma das lives sobre isso. A gente aprende quais são os 4 níveis de crença. E a gente aprende como que a gente identifica essa crença. Então, existe um teste muscular que a gente consegue fazer no nosso corpo que nos ajuda a identificar se a gente tem uma crença no nosso sistema ou não. Então, sabe aquele ponto da sua vida que tá meio travado, que tá meio bloqueado, que tá meio obscuro, ou que você tá sem clareza, ou que você quer mudar, seja algo físico, seja algo emocional, qualquer coisa. A gente identifica, a gente sabe agora identificar qual é a crença que você tem relacionada àquilo e em qual nível essa crença tá. Essa crença, ela tá no nível primário? Essa crença, ela tá no nível histórico? Essa crença, ela tá no nível genético? Essa crença, ela tá no nível de alma? Aonde que essa crença tá? E aí, quando você identifica qual crença você tem, aonde ela tá, você aprende a ressignificar essa crença e reprogramar a tua mente, fazer uma reprogramação mental no teu sistema, tá?
Então, isso tudo a gente já aprende também no curso do DNA básico. Eu não vou detalhar aqui agora para você, né, quais são os 4 níveis, explicar a funcionalidade de cada um, porque eu já fiz isso aqui nas nossas lives, tá? Então tá lá no meu canal do YouTube, caso você não tenha visto. Foi a nossa quarta live, tá? Foi a nossa quarta live. Então, isso já tá explicadinho lá, tá? O que eu quero que você entenda agora é: sim, a gente aprende a identificar as nossas crenças, fazer um teste energético no nosso corpo, para saber se a gente tem essa crença ou não, qual é o nível dela e como que a gente reprograma. Depois eu vou explicar no final aqui da live para vocês qual que é a diferença do presencial para o online, tá? Se existe diferença, se existe menos impactante, mais impactante, eu vou falar tudo isso no final, tá? Mas agora eu quero que você entenda o que você aprende no curso. Tá ficando claro até aqui, gente? Me deixa saber aí se tá ficando claro. Só coloca um joinha aí pra mim. Tá sim, maravilha. Obrigada, Marcinha. Depois disso, a gente aprende como fazer o trabalho de sentimentos, que no Theta Healing a gente chama de downloads, né? O que são downloads na prática, tá? Na prática, downloads é um dos métodos, uma das ferramentas que nos ajuda nessa reprogramação mental, nessa reprogramação do nosso sistema. Então, download nada mais é do que, sabe quando você baixa um antivírus no seu computador? Ou quando você baixa um novo programa no seu computador? Quando você baixa um novo aplicativo no seu celular? O download aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente aprende a baixar coisas que são sentimentos, a gente aprende a baixar sentimentos no nosso sistema. Então eu baixo o sentimento de felicidade, eu baixo o sentimento de alegria, eu baixo o sentimento de paz, sentimento de tranquilidade, o sentimento que eu quiser, tá? E eu ensino pro meu sistema, através desses downloads, o que eu quero viver sem a necessidade de criar aquele trauma de novo, de criar aquela crença de novo, de viver aquele episódio que não foi tão bom de novo. Então eu ensino para o meu sistema a viver diferente daqui para frente. Isso é um download, isso é o trabalho de sentimentos que a gente faz com o Theta Healing. Uma das coisas que eu expliquei aqui já para vocês nas lives e que é bom falar aqui de novo é o seguinte: quando a gente reprograma uma crença, né? Quando a gente faz o trabalho de identificar uma crença, identifiquei uma crença, reprogramei ela, beleza? Eu fui lá, limpei ela, né? Tirei ela do meu sistema, varri, aspirei, tirei, transmutei, beleza. Aí, é como se eu ficasse com um espacinho vazio ali no meu sistema. Quando eu falo sistema, é você como um todo, tá? Então, eu fiquei com um espacinho vazio naquele sistema. Agora, eu preciso alimentar esse espacinho vazio com aquilo que eu quero viver. Então, o que eu faço? Eu faço um download de sentimentos daquilo que eu quero viver. E aí eu alimento aquele espacinho vazio. E aí eu vou alimentando isso e vou praticando e vou vivenciando esse novo sentimento que eu trouxe para o meu sistema. No que isso te ajuda no teu dia a dia? No teu dia a dia, isso te ajuda a, por exemplo, quando você acordar, você pode já fazer downloads de como você quer viver o teu dia. Então, você manifesta o seu dia e você faz downloads do que você quer sentir naquele dia. Se você passou por alguma situação ao longo do seu dia, você para, respira e já faz um download na hora, para você viver diferente dali para frente, para você transformar aquela situação que você está vivendo, entende? Então, o download, pura e simplesmente, é uma ferramenta que você pode usar em qualquer momento do seu dia, seja para potencializar um estado de espírito que está maravilhoso e você expandir isso, seja para você ressignificar um estado que não está tão legal e que você quer mudar e que você quer viver diferente. Então, o download, ele também te ajuda para isso, tá? Então, você aprende aqui no DNA Básico a fazer esses downloads também, tá bom? Depois disso, de fazer esse trabalho de sentimentos, a gente aprende a fazer o digging.
O que é o digging? Digging, a tradução literal de digging é cavar. E o que significa isso na prática? Sabe aquele medo que você tem, aquela insegurança ou aquela crença limitante que você já identificou que te limita? Aquilo que você identificou que te limita é a primeira camada. E dentro da técnica, a gente aprende isso no curso base, a gente tem como se fosse um bloco de crenças. Então, eu tenho esse sintoma principal, que pode ser um medo, uma insegurança, ou apenas uma crença limitante que você já identificou conscientemente. E embaixo dela existe um bloco de crenças sustentando essa crença aqui. Só que se eu mexer nessa crença aqui em cima, na superfície, eu só tô tapando o sol com a peneira. O que a gente faz no Theta Healing? A gente faz a técnica do digging, que a gente começa a cavar aqui. E quando a gente vai cavando, a gente chega lá na crença raiz. Então é a mesma coisa que uma árvore. Ao invés de eu ficar só ali nos frutos, só podando a árvore, eu vou lá na raiz. E lá na raiz eu identifico qual é a crença principal que está sustentando todo esse bloco de crenças. Então é isso que a gente faz nessa ferramenta do digging. Então, no curso básico, você já aprende a fazer um digging. E qual que é o poder disso na sua vida diária? Porque você aprende uma ferramenta que você consegue identificar a causa de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida que não seja benéfica para você. Então, você consegue se auto-aplicar isso. Você não precisa esperar você ter o atendimento de outra terapeuta ou você ter um atendimento de outro profissional. Você já tem ferramenta suficiente para você ser uma investigadora de si mesma, para você olhar para dentro, para você conseguir se compreender e você conseguir identificar as causas daquilo que está te limitando. E aí, quando você enxerga e você acha essa raiz, você muda nessa raiz. E aí você aplica essa técnica do digging, você aplica junto o trabalho de ressignificação e você aplica junto o trabalho de sentimentos. E depois que você fez isso, dali para frente você está pronta para colher novos frutos, tá? Então, basicamente é isso que acontece. Então, você já sai dali aprendendo. Claro que depois, lá na frente, no curso de aprofundamento do digging, a gente vai aprender lá 8, 9 atalhos de digging, tá? Que são diggings mais específicos, mas isso é só um aprofundamento. O importante é que aqui você já sai com essa ferramenta à sua disposição, tá? E eu digo sempre, né? É por isso que, pra mim, né? E eu já experienciei várias coisas, várias técnicas, mas essa ferramenta, exclusivamente falando dela, do digging, junto com o trabalho de sentimentos, que são os downloads, para mim é o que traz a maior potência para o trabalho do Theta Healing. Por quê? Porque é muito rápido. Sabe aquela coisa que às vezes você fica anos vivendo aquela situação, ou meses, ou dias, enfim, vivendo uma mesma situação, ou andando em círculos, ou atraindo o mesmo tipo de relacionamento, ou vivendo anos infelizes no seu trabalho, sem saber o que você quer fazer, mas se contentando com aquilo, e o ratinho que fica correndo lá, andando em círculos, né? Por quê? Porque a gente não acessou a causa, porque a gente não sabe a causa, a gente só sabe o sintoma. E o digging, junto com o trabalho de sentimentos, ele nos permite chegar na causa. E quando a gente chega na causa e muda na causa, a mudança é muito rápida, é instantâneo. E eu contei aqui para vocês na live que eu falei sobre os estudos de caso, que eu dei vários exemplos, o quanto as mudanças acontecem muito, muito, muito rápido. Já teve clientes que no mesmo dia eu recebi mensagem de coisas que aconteceram no mesmo dia, tá? Por quê? Porque acessou o ponto-chave, acessou a questão-chave, mudou a chave, pronto, entende? Então a gente não precisa ficar anos remoendo aquela situação, a gente não precisa ficar anos andando em círculo, a gente não precisa ficar anos fazendo aquilo que não está nos fazendo bem, que não está nos deixando feliz, entende? Então, por isso que essa ferramenta, na minha visão, ela traz muita potência para a nossa vida diária, tá? Ela traz muita
não só potência, mas ela nos traz esse empoderamento, essa autorresponsabilidade com recurso para mudar, né? Porque uma coisa é eu ter autorresponsabilidade, eu saber que eu sou responsável, mas eu não ter recurso suficiente para transformar aquilo. E essa ferramenta, na minha visão, ela traz o recurso suficiente para transformar isso, tá? E isso pode acontecer em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, em 1 hora. Vai depender do quão profunda for essa crença e do quanto você estiver aberta para olhar para isso, tá? Depois desse trabalho de crenças, né, de aprender a fazer o digging, e aí no curso é legal porque vocês vão aprender a fazer em vocês e vocês vão ter uma troca de sessão também. Então você vai trocar com outra pessoa, você vai receber uma sessão e você vai aplicar isso em outra pessoa também. Então o curso vem muito com isso e a Havaiana bate muito nessa tecla que a gente tem que praticar. É prática o tempo inteiro. Conhecimento sem prática não te leva a lugar nenhum, tá? Então, a gente o tempo inteiro vai estar praticando tudo que a gente aprende, tá bom? Depois disso, a gente entra nos 7 planos de existência, tá? Vou falar aqui já o que é os 7 planos de existência, mas antes, comenta aqui pra mim se tá ok, se você tá com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, já vai colocando aqui que mais pro final da live eu vou respondendo, ou ao longo da live que eu vou respondendo as suas perguntas, tá? Então, fala aí pra mim se tá ficando claro pra você. E outra coisa, né? Quem me acompanha há mais tempo aqui já sabe, mas eu sempre tento trazer exemplos com palavras simples, né? Com palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Então, se porventura você não entendeu alguma expressão que eu usei, ou alguma frase, alguma palavra que eu usei, me fala, tá? Não saia daqui com dúvida, por favor. Porque a questão é essa, né? A gente traduzir essas coisas complicadas e trazer para a simplicidade da vida, porque senão a gente não consegue aplicar. Então eu quero trazer essa aplicação, né? Trazer essa simplicidade, né? Porque a vida é simples. Já dizia o meu mentor, Gabriel Salles, que entrou por aí, que a simplicidade é o alto grau da sofisticação. Então sejamos simples. Muito bom e louca para saber mais, tá ok? Maravilhoso. Vamos lá. Aí a gente aprende então sobre os 7 planos de existência. O que são os 7 planos de existência? Os 7 planos de existência, eu já fiz uma live aqui somente sobre os 7 planos, tá? Mas a Havaiana ensina pra gente quais são os 7 planos de existência, que é o plano das plantas, o plano dos animais, o plano dos minerais, o plano das plantas, o plano dos animais e da gente, seres humanos, né? O plano dos espíritos, o plano dos mestres, dos guias, dos anjos, o plano das leis e o 7º plano da existência. A gente aprende no básico uma versão rápida do que são esses 7 planos, tá? O que são eles, o que contém neles, e a gente já vê quais são as crenças de cada um desses planos, tá? Quais são as crenças que estão associadas a esses planos e como que a gente se comunica com esses planos. Por quê? Cada plano de existência traz consigo um poder de cura. Então, as plantas, quantas plantas medicinais existem, né? Quantas plantas a gente consegue acessar a energia delas para trazer cura para a gente? Então, a gente aprende a se comunicar com cada um desses planos através do Criador, que é o 7º plano de existência, para fazer as curas. Então, aqui a Havaiana traz um conceito muito básico do que são esses 7 planos de existência, como que você se comunica com eles, quais as crenças relacionadas a cada um dos planos e como que você faz curas através desses planos também, tá bom? Para você ter ideia, existe um curso de aprofundamento só dos 7 planos de existência, tá? Então, é um negócio super, super amplo e aqui a gente vai ter essa primeira visão de comunicação, de conceito e de como usar isso a nosso favor, tá bom? Depois dos 7 planos de existência, a gente aprende essa parte muito linda no curso, gente. Quando eu tive contato com isso, eu chorei muito, que é se conectar com os nossos anjos da guarda. A gente aprende no DNA básico a ver e se comunicar com os nossos anjos da guarda. E todos nós nascemos, a Havaiana fala aqui, com até 4 anjos da guarda, tá? E o anjo da guarda, ele é uma energia que tá o tempo inteiro com a gente.
o nosso anjo da guarda, ele tá o tempo inteiro junto com a gente, o tempo inteiro do nosso lado. E por que eu falo, eu tô arrepiada de falar, por que eu falo que esse momento é muito lindo no curso? Porque às vezes a gente tem a sensação, né, de estar sozinha, a gente tem a sensação daquilo tipo, poxa, eu tô cansada de fazer isso sozinha na minha vida. Nossa, eu não aguento mais fazer isso sozinha, eu quero, tipo, ter alguém fazendo isso comigo, etc e tal. Eu não sei você, mas eu já senti isso. E quando eu me reconectei com o meu anjo da guarda, eu sempre me lembro que eu nunca tô sozinha, que eu sempre tenho essa energia que tá junto comigo. Então, independente da situação que eu tô passando, do problema que eu tô passando, eu posso me conectar com essa energia a qualquer momento e pedir guiança para ela. Porque o anjo da guarda, ele é um ser de luz, uma energia elevada, que a missão dele é estar o tempo inteiro com a gente. Ele sai lá do plano que ele está vivendo, que é o quinto plano da existência, e ele vem para o nosso campo energético, porque a missão dele naquele momento é justamente ser nosso anjo da guarda. Então, ele está o tempo inteiro trabalhando para que tudo de melhor aconteça na nossa vida, para nos trazer guiança, para nos trazer aquele sopro do lado do ouvido, para nos trazer aquela força, aquela mensagem, aquilo que a gente está precisando. Então, se conectar com o seu anjo da guarda é se conectar com essa energia que está sempre junto com você e que faz com que você nunca esteja sozinha. Então, a gente aprende isso também nesse DNA básico, tá bom? É muito lindo esse exercício, eu lembro até hoje do meu. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Depois a gente aprende também sobre espíritos errantes e caídos, né? O que são espíritos errantes e caídos? Espíritos errantes e caídos são energias, são espíritos que eles estão meio perdidos entre o terceiro plano da existência e o quarto plano da existência, né? Então, são espíritos que ainda não foram para a luz, que não encontraram o caminho da luz, tá? E que alguns de nós, né, às vezes, tem pessoas que veem espíritos e que se sentem mal com aquilo. Tem pessoas que sentem essa energia dos espíritos e que não sabem o que fazer, que não sabem como lidar e que acabam se assustando com isso. Então, caso isso aconteça, seja que você vê, que você identifica, que você sente, ou que você veja um espírito errante, um espírito caído no campo de outra pessoa, quando você for ajudar essa outra pessoa, a gente aprende a enviar esses espíritos errantes ou caídos para a luz, tá? Então, a gente aprende como que a gente envia eles para a luz e como que a gente envia essa energia, ajuda essa energia a ir para a luz, a se reencontrar, tá? Então, a gente aprende isso também. A gente aprende também sobre almas gêmeas e fragmentos de alma. Aqui, quem me acompanha sabe que é o meu xodó, falar de alma gêmea. Gente, falar de alma gêmea é muito maravilhoso. A gente aprende a manifestar nossa alma gêmea. De novo, existe um curso de aprofundamento somente sobre alma gêmea, para você ter ideia, tá? Mas aqui a gente aprende também como que a gente manifesta a nossa alma gêmea, o que é uma alma gêmea e como que a gente faz essa manifestação para ter essa alma gêmea junto da gente. Então a gente já aprende isso no básico também, tá? Quem aqui não quer viver um amor? Quem aqui não quer viver um amor de alma gêmea? Ah, Andressa, mas eu já tô vivendo com a minha alma gêmea. Maravilhoso! Você vai aprender a manifestar a sua alma gêmea para potencializar aquilo de bom que a sua alma gêmea já tem, para que ela tenha mais coisas boas ainda, tá? Porque isso é possível, a gente aprende isso no curso também, tá bom? Então aqui é uma parte muito linda, e eu gosto sempre, claro que hoje não dá tempo, mas no curso eu vou trazer muito isso, né? Exemplos meus, obviamente, de como que essas coisas aconteceram comigo, como que isso foi pra mim. Eu vou trazer bastante exemplo, bastante estudo de caso no curso também, tá bom? E, além dessa questão de alma gêmea, a gente aprende também sobre fragmentos de alma. O que são fragmentos de alma? Fragmento de alma é quando parte da sua energia, vamos falar numa linguagem simples aqui, tá? Sem ser no tecniquez, porque o tecniquez você vai aprender no curso. Aqui é o nosso beabá mesmo. Fragmento de alma é quando, de alguma forma, a sua energia, parte da sua energia, tá no campo energético de outra pessoa e vice-versa, tá?
Então, por exemplo, quando a gente termina um relacionamento de alma gêmea, ou um relacionamento qualquer, que mesmo que não seja de alma gêmea, parte do seu campo energético tá lá com a outra pessoa, que é o que a gente fala de um fragmento de alma e vice-versa. Então a gente aprende a recolher os nossos fragmentos de alma e devolver para a pessoa os fragmentos de alma dela. Da mesma forma, quando você tem alguma discussão com alguém ou quando você tá com um pensamento muito numa pessoa, pode ser que tenha fragmentos de alma seus que estão com a outra pessoa e vice-versa, tá? Então aqui a gente aprende o que é esse conceito de fragmento de alma e como que a gente devolve isso para a pessoa e pega o nosso fragmento de alma para que a nossa alma ela fique completa, para que a nossa alma ela fique perfeita, para que a nossa alma esteja ali inteirinha, cheinha, maravilhosa, tá bom? Ah, falaram que isso é bom, hein? A Aninha falou. Alma gêmea é maravilhoso, gente, maravilhoso. Ai, ai. Aí a gente aprende sobre manifestação. Então aqui no básico a gente já aprende como que a gente faz uma manifestação. Andressa, o que é uma manifestação? Manifestação é eu saber como que eu materializo, como que eu realizo coisas que eu quero para minha vida, sejam coisas, bens, experiências, viagens, etc, tá? A gente aprende quais são os elementos de uma manifestação, como que a gente faz uma manifestação e a gente já aprende também, como a gente fez o digging, a gente já aprende aqui a fazer um digging de manifestação, tá? A gente já aprende a investigar por que aquela manifestação não está acontecendo na minha vida. E quando eu falo manifestação, inclusive manifestação do seu propósito de vida, de viver o seu propósito de vida. Então isso a gente aprende aqui também, tá? E aí a gente já consegue, beleza, aprendi a manifestar, vou fazer uma manifestação e eu já vou fazer também um trabalho de crenças para identificar o que está me impedindo de manifestar essa manifestação, de realizar essa manifestação, tá? Seja para você ter uma garrafa de água, seja para você ter um dia maravilhoso, seja para você ter a sua alma gêmea, seja para você ter o trabalho que você quer, seja para você ter whatever, o que você quiser, tá? Porque somos co-criadores, somos uma essência divina e esse potencial já está dentro da gente. A gente só precisa saber acessar esse potencial, tá bom? E agora, 2 babados para fechar esse curso com chave de ouro. O primeiro babado é que a gente aprende, isso aqui é muito sério, mas é um babado. A gente aprende a fazer leitura de futuro. O que é leitura de futuro? Aqui tem 2 aspectos. A gente aprende a fazer leitura de tempo divino, de momento divino, e leitura de futuro. A leitura de momento divino é quando a gente entende qual que é o momento divino onde o universo está colocando um tapete vermelho na nossa vida, na nossa frente, para a gente passar. E tudo vem para a gente com facilidade, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então a gente consegue identificar qual é o nosso momento divino e o que está acontecendo naquele momento divino. Qual que é o poder disso? Quando a gente sabe olhar para o nosso momento divino, a gente consegue manifestar de forma alinhada com o nosso momento divino. Então, se eu sei que o meu momento divino é isso e que as coisas vão acontecer dessa forma, ou seja, que eu vou estar... vou dar um exemplo da minha última leitura de momento divino, tá? Na minha última leitura de momento divino veio a questão de família, de eu estar construindo a minha própria família, veio a questão de filhos, veio a questão do trabalho, né? De um trabalho de expansão, de estar ajudando as pessoas, etc e tal. Veio vários desses aspectos. Então, se eu sei que o meu próximo momento divino é esse, eu vou manifestar coisas que estão relacionadas ao meu momento divino. E eu trago muita potência para a manifestação, porque ela está alinhada com o meu momento divino. E estar alinhado com o meu momento divino significa o quê? Que o universo está trabalhando a meu favor e eu estou reconhecendo o que o universo está fazendo, entendeu? Então, isso dá potência para a nossa manifestação. E o que é a leitura de futuro? Na leitura de futuro, a gente aprende por exemplo, eu quero fazer uma leitura de futuro, agora a gente não pode viajar, né? Mas suponhamos, pronto, o curso.
tô lançando o curso de DNA básico de Theta Healing online, beleza. Qual é o dia que eu encerro as inscrições? Ah, tal dia, ok. Eu posso deslocar a minha consciência para um dia depois daquele dia para ver o que vai acontecer. Então, qual é o futuro provável daquilo? Então, eu vejo o que aconteceu, como que eu estou me sentindo, quantos clientes, quantas alunas entrou na turma, como que foi o curso, etc. Enfim, eu posso deslocar minha consciência para aquele tempo, que é um dia depois daquilo que eu quero ver, e ver o que aconteceu. Significa que é exatamente isso que vai acontecer? Não, significa que isso é um futuro provável e que você, se você trabalhar as suas crenças, você pode mudar esse futuro provável, entende? Isso é aquilo que a gente fala, eu vou cuidar para não me aprofundar muito aqui para não confundir vocês. Mas isso é aquilo que a gente fala de que não existe tempo, né? Passado, presente e futuro coexistem. Tudo é uma coisa só, é o aqui e o agora. Só que a gente consegue transitar essa nossa consciência, por quê? Porque o único plano de existência que é regido pelo tempo é o nosso plano de existência. O quarto, quinto, sexto, sétimo plano de existência, eles não são regidos pelo tempo. Então, por isso que a gente consegue ter esse deslocamento de consciência. Então, a leitura do futuro é isso, a gente desloca a nossa consciência para o futuro, para enxergar. E quando que você vai poder usar ela? Você vai poder usar ela quando você for fazer uma viagem, quando você tiver algum projeto, quando você... qualquer coisa, você pode usar a leitura de futuro. E aí você desloca a sua consciência para olhar para aquele futuro provável, para você manipular ou mudar qualquer crença que você tenha para que aconteça um futuro provável mais elevado para você, tá? Então a gente aprende a fazer isso também. E o outro babado que eu falei, que é para fechar com chave de ouro, a gente aprende a fazer aqui ativação do DNA. O que é a ativação do DNA? A gente literalmente ativa o nosso DNA. E o que significa ativar o nosso DNA? O nosso DNA ele tem uma série de informações sobre a nossa alma, sobre a nossa essência, sobre quem a gente realmente é em essência. Então a gente ativa essas informações dentro do nosso sistema, tá? E aí isso nos traz mais empoderamento, isso nos traz mais vitalidade, isso nos traz mais saúde, isso nos traz, gente, um exemplo assim físico, real, é a mudança na pele, tá? Se você pegar vários Theta Healers, normalmente são pessoas que têm a pele maravilhosa. Por quê? Porque essa ativação do DNA traz isso. Eu até brinquei com uma amiga minha uma vez que ela é dentista, né? E ela aplica Botox. E aí, eu fiz Botox uma vez com ela. Isso foi no ano passado. Eu fiz Botox com ela. E aí, o Botox, tipo, pra mim durou 6 meses, né? Quando eu fiz, eu teria que refazer depois de 6 meses. Só que nesse período, foi quando eu fiz o meu curso do DNA básico do Theta, no ano passado. E aí, a gente teve a ativação do DNA lá. E, gente, juro por Deus, esse tempo a minha amiga mandou uma mensagem que ela tava anunciando o Botox, né, e tal. E eu falei, amiga, agora eu sei fazer Botox holístico. Eu não preciso mais. E ela falou, eu vi que a tua pele melhorou. E ia te perguntar o que tu fez. Eu falei, eu fiz Botox holístico. Aí ela falou assim, você não fala isso pros meus pacientes, porque senão ninguém vai querer fazer Botox comigo. Eu chorava rindo. Mas brincadeiras à parte, sim, isso é uma coisa que a gente pode fazer, tá? Na física quântica, eu chorei rindo, é muito engraçado, né? Na física quântica, o Hélio Couto fala que é a gente trazer o rejuvenescimento, né? Que a gente pode trazer o rejuvenescimento pra gente. Que inclusive tem pessoas, né? Não vou aprofundar muito nisso para não fugir também, mas que tem monges ou pessoas que vivem centenas de anos. Só que o que acontece? Como isso é algo anormal para o ser humano, essa pessoa fica vivendo naquele lugar, depois ela muda para um lugar onde ninguém conhece ela, para que ela possa continuar vivendo aqui no plano da matéria, entendeu? Mas assim, a gente aprende a ativar o DNA no curso também, tá bom? Uma brincadeirinha aí do Botox. Então, gente,
Andressa, a gente vê tudo isso no básico? Sim, a gente vê tudo isso no básico em 3 dias. 3 dias. Então, são 3 dias intensos, com profundidade, mas assim, com muita, muita, muita leveza, tá? Quem tá me acompanhando aqui há algum tempo sabe que uma das coisas que mais me encantou também no Theta Healing, além de trazer essa conexão profunda com a essência, esse empoderamento da vida, esse senso de propriedade da vida, de ser dono da própria vida, de ser co-criador, né? É o quanto a gente consegue acessar isso com leveza e com amorosidade. Por quê? Presta bem atenção nisso agora. Porque a gente aprende a se conectar com o plano do Criador. Porque a gente aprende a fazer tudo isso através do Criador. É o Criador que faz, a gente só testemunha. Então, quando a gente acessa esse plano do Criador, esse plano do Criador é só amor, é puro amor incondicional. E a gente aprende a acessar isso. Então, sim, a gente pode fazer todos esses processos, todas essas transformações através do puro amor. E o Theta Healing é isso, é uma conexão com puro amor incondicional, tá? Então, tudo isso você aprende nesse curso DNA básico do Theta Healing, um overview de tudo isso, tá? O livro, olha o tamanho do livro, esse livro maravilhoso aqui. E aí a gente tem a apostila, etc. Enfim, tudo que você vai ter no curso DNA básico, eu vou falar para você dentro do grupo do WhatsApp. Eu vou aproveitar esses últimos 3 minutos que a gente tem aqui para te falar uma coisa. Teve gente que já me mandou mensagem: Andressa, tem diferença do online para o presencial? Não. Por que não tem diferença, gente? De resultado, de impacto, de ferramenta, de qualidade. Não tem diferença por quê? Porque tudo é energia. A gente desloca a nossa consciência e a energia, ela é não local. Os meus atendimentos de Theta Healing hoje, eles são todos online, tá? Por quê? E a Marcinha tá aqui, já fez Theta Healing comigo, sabe que funciona e fez online, né? E faz ainda, a gente ainda faz no processo dela. Mas, porque é um deslocamento de energia, um deslocamento de consciência. É lógico que quem não gosta de estar junto com as pessoas e fazer as coisas presencialmente? Todo mundo gosta, né? É gostoso estar, tocar, né? Mão com mão, é gostoso, abraço e tal, etc. Mas não é uma limitação, entende? Porque a técnica funciona da mesma forma. E uma coisa que eu quero deixar muito claro para você, eu conheci a Havaiana pessoalmente. E se houvesse qualquer impacto de resultado, de potência, a Havaiana não liberaria esse curso online. Inclusive, ela só liberou depois que ela recebeu a mensagem do Criador que a gente podia fazer isso agora. Foi aí que ela organizou tudo para liberar. E nós, instrutores, recebemos uma atualização onde a Havaiana fez um tutorial pra gente, trazendo exercícios novos pra gente praticar no online com as turmas, tá? Então, você vai ter todos os benefícios, você vai ter todos os resultados. Quanto a isso, você não precisa se preocupar, tá bom? Gente, tá acabando o tempo aqui. Falei muita coisa hoje, mas você tem até amanhã, se você não tá no grupo ainda. Quem tá no grupo, coloca eu aqui, pra eu saber. Quem não tá no grupo ainda, você tem até amanhã para entrar no grupo, amanhã meia-noite, tá? Lá eu vou trazer todas as informações, quando que vai ser o curso, o que você vai ganhar de bônus, de presente exclusivo, e vou te falar da oferta exclusiva que eu dei para essa primeira turma, tá? Para quem estiver no grupo apenas. Então, se você não entrou, ou se você tá em dúvida ainda, entre no grupo. Não perde essa oportunidade, tá? Se você sentir aí que acendeu a luzinha, dá a voz para essa luzinha, tá? E minimamente participa lá do grupo, tá bom? Ai, lindas! Que bom que vocês estão lá, maravilhosas. Gente, vai fechar aqui, eu vou fechar para poder salvar a live, tá bom? E a gente se fala lá no grupo. E tem post novo entrando agora, se liga no post que tá lindo, tá? Beijo, obrigada!